Bom, nesse vídeo agora, como eu disse, eu vou aprofundar um pouco na transformação isobárica. E com aprofundar eu estou querendo dizer o seguinte. Tem muito aluno que quando eu estou dando essa aula me pergunta o seguinte: professor, mas espera um pouquinho. Você falou aqui na transformação isobárica que você teve que colocar calor, dar calor para o gás, aí as moléculas se movimentaram mais rapidamente, bateram com mais força, e aí o êmbolo começou a subir. Mas se elas bateram com mais força, professor, pressão é força sobre área. A área do êmbolo não mudou. Se elas bateram com mais força, a pressão aumentou. Mas essa transformação tem que ser isobárica, ela tem que ficar com a pressão constante. Né? Tem aluno que percebe isso, graças a Deus. Né? E por isso a gente vai fazer um vídeo para explicar isso melhor. Né? E a explicação é assim. Ó. Vamos voltar aqui. Né? A explicação, na verdade, não é tão simples. Não é que não seja simples, mas você vai precisar lembrar de alguns conceitos lá da dinâmica, que eu não sei se você está recordado. Acho que sim, né? Você que está assistindo aí deve ser um bom aluno. Vocês lembram que quando um objeto está em repouso, quando ele está em repouso sobre a ação de duas forças, quando ele está em repouso sobre a ação de duas forças, se ele está em repouso, a força resultante vale zero, e portanto essa força aqui, né, por exemplo, se a intensidade dela vale 7 newtons, essa força para cima também vale 7 newtons. 7 newtons para cima, 7 newtons para baixo, a força resultante é zero e esse objeto está em equilíbrio. Se ele está em repouso, isso é verdade, né? Mas existe uma outra maneira lá na dinâmica que vocês devem ter estudado, da força resultante ser zero sem com que o objeto esteja em repouso. Repouso é uma possibilidade, mas uma outra possibilidade é se esse objeto tiver em movimento retilíneo uniforme. Se ele tiver em movimento retilíneo uniforme, né? Deixa eu redesenhar ele aqui. Se ele tiver em movimento retilíneo uniforme, deixa eu desenhar mais para cima, acho que fica melhor. Se ele tiver em movimento retilíneo uniforme, espera só um pouquinho. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, aqui, ó, falei isso 1 trilhão de vezes, se ele está em MRU, vocês devem lembrar lá da dinâmica que em MRU, movimento retilíneo uniforme, a força resultante também é zero. A força resultante também é zero. E se a força resultante também é zero, a força para cima também tem a mesma intensidade da força para baixo, se só existirem duas forças atuantes. Né? Se só duas forças estiverem sendo exercidas nesse objeto, e ele estiver em MRU, então se essa para baixo vale 7 newtons, essa para cima também vale 7 newtons. Então existem duas maneiras da força para cima ter o mesmo valor da força para baixo. Uma é repouso, a outra é MRU. É óbvio que para sair do repouso e chegar no MRU, eu vou ter que acelerar. Por exemplo, se ele está em repouso, a velocidade dele é zero. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, a velocidade dele não é zero. Vamos supor que a velocidade dele seja, não sei, 3 metros por segundo. Sei lá eu, chutando aqui um valor. Para ele sair da velocidade 0 e chegar na velocidade 3, ele teve que acelerar. E para acelerar, lembra da segunda lei de Newton, que diz que para existir aceleração, tem que ter força. A força não pode ser zero. Então é assim, repouso, a força é zero. Aí para ele sair do repouso e entrar em MRU, ele vai ter que acelerar. Enquanto ele estiver acelerando, essa força para cima tem que ser maior do que essa força para baixo. Então, por exemplo, é assim, ele está em repouso, essa força é 7, essa força é 7. Aí se eu quiser acelerar ele, essa força eu tenho que colocar, por exemplo, 8 newtons, sei lá eu. Aí quando essa força para cima ficou maior que essa força para baixo, aí a força resultante não é mais zero, aí ele começa a acelerar. Aí vamos supor que quando ele está com essa velocidade de 3 metros por segundo, eu volto a exercer 7 newtons e 7 newtons. A força resultante volta a ser zero. Aí o corpo não volta para o repouso, ele continua em movimento retilíneo uniforme, por inércia. Lembram disso, não? Lá da dinâmica? Então, assim, repouso, força resultante é zero, força para cima é igual a força para baixo. Se eu quiser ele acelerar se eu quiser ele acelerar ele para cima, a força para cima tem que ser maior do que a força para baixo. Aí ele vai, enquanto a força para cima for maior do que a força para baixo, ele vai estar acelerando. Agora, se durante essa aceleração, num determinado instante, eu volto a equiparar as forças, deixar elas com o mesmo valor,
a força resultante volta a ser zero e o corpo continua em movimento retilíneo uniforme. É o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Agora, o que isso tem a ver com o pistão aqui? Tem tudo a ver. Lembra que esse pistão ele pode deslizar sem atrito para cima e para baixo. Enquanto ele está em repouso aqui, o peso dele, lembra que ele tem um peso, a força que a Terra puxa ele para baixo. Vamos supor que o peso dele, por exemplo, vale 7 newtons. E tem a força que o gás faz nesse pistão para cima. Lembra que essas moléculas do gás, elas estão em movimento, elas ficam batendo aqui no pistão para cima. E se você somar todas as forcinhas que o gás faz para cima, dá uma forçona que o gás faz para cima, que eu vou chamar de força que o gás faz, Fg. E se esse pistão está em repouso, se o peso dele vale 7 newtons, essa força no gás também vale 7 newtons. Eu estou fazendo um raciocínio aqui onde eu estou desprezando o peso do ar da atmosfera aqui, só para o raciocínio ficar mais simples. Na verdade, ainda teria que somar assim, a força que o ar, a atmosfera faz aqui para baixo, mais o peso do pistão, é que tem que ser igual à força do gás para cima. Mas por simplicidade, né, for the sake of simplicity, né, como os americanos diriam, eu acho que eles diriam assim, eu estou desprezando a pressão atmosférica aqui só para o raciocínio ficar mais simples, tá? Mas não é que eu sei que ela está lá, só que eu só estou desprezando para o raciocínio ficar mais simples. Então, voltando aqui. Então, se esse pistão está em repouso, então... Opa, vou tirar a borracha. Se esse pistão está em repouso, então a força que o gás faz para cima tem que ser igual à força para baixo. E estou supondo como força para baixo só o peso do pistão. Teria que acrescentar também a força que a atmosfera faz aqui, mas eu estou desprezando só para deixar o raciocínio mais simples. Agora, então, por exemplo, vamos voltar então. Ele está em repouso, igual eu estava aqui na direita. Ó, repouso, 7 para cima, 7 para baixo. Repouso, 7 para cima, 7 para baixo. E aí está todo mundo feliz, maravilha, mas aí não teve transformação ainda. Eu vou e dou calor para esse gás. No que eu dou calor para esse gás, nesse momento que eu dou calor, as moléculas começam a vibrar mais rápido, bater com mais força no pistão, essa força deixa de ser 7 newtons. Ela passa, por exemplo, para 8 newtons. E aí esse pistão acelera. No que esse pistão acelera, no que ele começa a se movimentar, ele estava parado. Se ele estava parado, a velocidade dele era 0. E aí ele começa a se movimentar. A velocidade aqui era 0, e aí aqui a velocidade não é mais 0. Vamos supor que a velocidade aqui seja 3 metros por segundo, por exemplo. Só um exemplo. Então agora ele está em movimento. Daqui para cá, ele teve que acelerar. E se ele teve que acelerar, essa força para cima teve que ser maior do que a força para baixo. E se essa força que o gás faz aumentou, lembra que pressão do gás é a força que o gás faz dividido pela área. A área não mudou. Só que essa força aumentou. Ela era 7, ela subiu para 8. E, portanto, a força que o gás faz de fato aumenta. Então, a pressão aumenta. Então, nesse momento, a transformação não é isobárica. Professor, mas você está ensinando transformação isobárica. Tudo bem, mas é que se eu garantir que a partir desse momento, é agora que vem a resposta, se a partir desse momento o pistão continuar subindo, mas em movimento retilíneo e uniforme, então essa força volta a ficar constante e igual ao peso do pistão. Ela volta a ser 7 newton. Era 7 quando eu estava em repouso, subiu para 8 para acelerar, mas volta para 7 para entrar em movimento retilíneo uniforme. E em 7 fica enquanto o pistão estiver subindo em movimento retilíneo uniforme. Portanto, notem vocês que a transformação isobárica ela começa já com o pistão em movimento. Porque se o pistão está parado e aí eu tenho que colocar ele em movimento, a força aumenta e a pressão muda. E se a pressão muda, não é transformação isobárica. Só começa a ser uma transformação isobárica a partir do momento que o pistão já está em movimento retilíneo uniforme. É óbvio que pode ser que esse acréscimo seja desprezível, a transformação seja aproximadamente isobárica nesse intervalo e a partir daí ela fica isobárica de verdade. Mas rigorosamente falando, para o pistão começar a acelerar, a força teve que mudar e, portanto, a pressão teve que mudar. Bom, acho que era isso, né? Vocês pegaram o ponto. Então, a transformação isobárica, quando eu mostro lá naquele vídeo que eu tinha mostrado aqui, que o pistão estava subindo, a transformação só é isobárica enquanto o pistão está subindo. Quando eu comecei a dar calor e aí ele começou a subir, ainda não é isobárica. A pressão
teve um salto, né? O gráfico ficaria mais ou menos, vou chutar um gráfico aqui, ao invés de ser certinho o tempo inteiro, se o pistão estava parado no começo, o gráfico fez uma coisa assim, né? Ele subiu a pressão, aí desceu e daí ficou constante. Né? Esse trecho aqui não foi isobárico. Mas a gente pode pensar que a isobárica é só daqui para cá, ó. Aí fica constante o tempo inteiro. Tudo bem? Acho que era isso. E o próximo vídeo, vocês vão ver uma transformação isobárica, um experimento real que eu e um amigo meu fizemos. Um simplesinho, mas que ilustra a transformação isobárica. É isso, um abraço e até logo.